Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Os irmãos acharam? Amém? Nós estaremos lendo um pedaço do canto de Moisés no fim da sua vida. E ele diz assim, versículo 10: numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Verso 11: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Versículo 11 novamente: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Amém? Vamos orar. Senhor, que a tua palavra, mais uma vez, encontre guarida em nossos corações, que venha frutificar e que gere, Senhor, atitudes em nossas vidas, que glorifiquem o teu nome, que cumpra os propósitos que tens para cada um de nós. Abençoa-nos mais uma vez, em nome de Jesus pedimos, amém e amém. Pode se assentar. Sentando, já faça uma pergunta para quem está do seu lado e pergunte assim para ele: você está sendo quem Deus planejou que você fosse? Não precisa responder, só faz a pergunta. Você está sendo quem Deus projetou que você fosse? Pergunta agora para si. Pergunta para si: eu estou sendo quem Deus desejava que eu fosse? Quem Deus projetou para que eu fosse? Não precisa responder, mas que essa pergunta venha trilhar a nossa reflexão. Uma mensagem muito singela, muito direta. Quero ser bem resumido, mas nós vamos estar procurando responder isso para as nossas vidas. O texto que nós lemos, um texto que é bem conhecido, o Pentateuco. Sabemos que grande parte do Pentateuco foi escrito por Moisés, e agora, já no fim da sua vida, o nome do livro que nós lemos é Deuteronômio, ou seja, Deutero segundo, nômio vem de nomos, lei, segunda, lei. Sabemos que o contexto todo que gira isso, Moisés está novamente ressaltando a lei para a segunda geração do povo que estava pronto para entrar na terra prometida. Primeira geração foi aqueles que não acreditaram na promessa do Senhor e ficaram pelo deserto. Agora nós temos um senhor de muita idade. Nós estamos vendo um velhinho chamado Moisés, ainda liderando aquele povo, anos e anos depois, 40 anos depois. E ele então escreve um reforço da lei, que ele já havia escrito em Êxodo, Levítico e Números. E agora nós vemos no final da sua vida, ali no capítulo 32, quando ele recebe o recado de Deus que ele não entraria na terra prometida. O novo líder estava ali, Josué, mas Moisés enche os seus pulmões, e nós vamos ver, desde ali do capítulo 32, os primeiros versículos, ele entoando um cântico ao Senhor, um cântico de adoração ao Senhor. E nesse texto nós vamos ver ele dizendo então, esses 3 versículos que nós lemos ali, e eu gostaria de destacar, e enfatizar o verso 11, que nós já o repetimos, que diz: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre ela. Nós vamos ver Moisés adorando a Deus no seu cântico e agradecendo o agir de Deus em relação a tudo que ele havia feito pelo seu povo. E ele pega a figura da águia e faz uma comparação. O cuidado que a águia tem pelos seus filhotes, pela sua ninhada, com o cuidado que Deus tem para aqueles que são os seus.
um cuidado extremo, um cuidado onde nós vemos o zelo intenso do Senhor marcando a caminhada do povo. Quando nós paramos para analisar a figura da águia, nós vamos nos deparar com um dos animais mais extraordinários da natureza. Todos são, mas a gente se identifica muito com a águia por tudo que ela ensina, pela sua imponência, pela sua força, pela sua agilidade, pela sua visão. Estudiosos dizem que a águia é um dos animais mais fantásticos. Sua visão, comparada ao do homem, é 7 vezes maior. A sua envergadura de ponta a ponta, quando uma águia adulta, chega a 2,5 metros. E nós vemos a sua força, a ponto de levantar uma presa com o dobro, ou às vezes o triplo do seu próprio peso. A força da águia. Mas também vemos o detalhe e o cuidado da águia com a sua ninhada. E é disso que nós vamos falar, sobre um ninho. Assim como a águia, ela constrói um ninho com muita sabedoria, ela pega gravetos de vários lugares, e um sábio filósofo já dizia que o ninho da águia é a vida dela, porque os lugares onde ela pairou, onde ela foi, ela pegou galhos e construiu aquele ninho. Aquele ninho, quem olha de fora, muito espinhento, os galhos todos apontados para fora, mas com a sabedoria da águia, o objetivo é justamente de espantar as presas. Mas dentro do ninho, ele é confortável. Na sua primeira camada, quando os filhotinhos estão ali pequenos, o ninho é muito confortável. Mas também sabemos que a águia, embaixo daquele conforto todo, ela deixa espinhos e gravetos também, para no momento certo, ela tirar aquilo e o desconforto alcançar os seus filhotes. O ninho da águia está ali. A intenção dela é uma intenção de proteção, de guardar e de ali alimentar. A águia vai, traz o seu alimento para os filhotinhos e eles estão confortáveis ali. Não precisam sair daquele lugar. Tudo é recebido de mão beijada. A mamãe águia busca tudo o que os filhinhos precisam e eles estão ali, crescendo, as asinhas vão crescendo, eles vão se alimentando, o tempo vai passando e está tudo muito bem para o filhotinho águia. É muito parecido com a nossa realidade. Nós gostamos disso aqui, a nossa zona de conforto. Nós gostamos de ter o controle de tudo, nós gostamos dos benefícios, nós gostamos do lugar de segurança, nós gostamos do lugar de proteção, e a gente sabe que se não houver desconforto, se não houver algo que nos impulsione a sair dali, a gente vive uma vida monótona, sem muitas novidades, conformados com aquilo que nós já somos. Não, já tenho o meu saláriozinho, está bom, estou na minha casinha, está bom, estou indo uma vez por semana na igreja, está bom. E a gente vive o bom, quando muitas vezes o desejo de Deus para nós é ir para o ótimo, para o excelente, romper os limites. E daí nós olhamos para essa figura e no verso 11, a primeira expressão que nós vemos é como a águia desperta a sua ninhada. Eu fui procurar o que o original quer dizer sobre isso. A águia desperta a sua ninhada. É justamente a águia, e o termo no original, dar a entender que a águia, ela vai forçando o desconforto dos seus filhos ali naquele ninho. A águia, ela vai tirando um pouco daquele algodão, penugem, aquilo que dá conforto, que impede que os filhotinhos sejam espetados pelos espinhos, sejam espetados pelos galhos pontiagudos. E a águia vai tirando, vai chacoalhando o ninho, porque os filhotes estão crescendo, mas não querem sair dali. E ela vai forçando eles para fora do ninho,
Quando eles saem do ninho, o ninho geralmente é colocado em um lugar muito alto, ou no topo de uma árvore, ou no topo de um rochedo. Quando eles estão ali para sair do ninho, eles caem. E a águia paira vendo o seu filhote cair, mas ela não deixa ele se esborrachar no chão. Ela dá um rasante e o toma nas suas costas e o salva. E esse processo é repetido durante algumas vezes, até que o filhotinho da águia descubra por que ele tem aquelas asas tão lindas, tão bonitas e tão fortes. Nós precisamos entender que o agir de Deus na nossa vida é desse jeito, é dessa maneira. E aqui eu fiz questão de destacar 3 verdades importantes para nós analisarmos nessa noite. A primeira, nós precisamos entender que o desconforto atual que nós estamos enfrentando é o que vai gerar belos voos no amanhã. O desconforto que nós enfrentamos hoje é o que vai gerar belos voos amanhã. Quando nós enfrentamos a bênção do desconforto, a gente é convidado a sair da zona de conforto. Quando nós enfrentamos a bênção do desconforto, isso gera reflexão, e a gente percebe que tem alguma coisa errada. Esse ninho está muito pequeno para mim. Eu não estou me sentindo bem, alguma coisa está me espetando aqui. Aqui eu não consigo abrir as minhas asas direito. Gera uma reflexão. E essa reflexão gera um movimento, ou seja, se eu não caibo mais aqui nesse espaço, eu preciso sair. E aí nós começamos a entender, pela figura da águia, nós começamos a entender alguns processos que acontecem na nossa vida. Nós começamos a entender o agir de Deus e as permissões de Deus. Muitas vezes, as pessoas acham que aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida é apenas obra do diabo. Muitas vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, as pessoas pensam, não, mas fizeram uma macumba para mim. Colocaram o meu nome na boca de um sapo, amarraram, acenderam um velo, e por isso que está desse jeito. Às vezes pode ser quando você não está protegida pela mão do Senhor, porque nós temos a certeza que nenhum encantamento é contra o povo de Deus, a não ser que Deus permita, como foi a história de Jó. A não ser que Deus permita. Mas sempre que Deus permitir, saiba que Ele se responsabiliza pelo teu cuidado, para o teu crescimento, e por trás de tudo isso tem um propósito. É interessante quando nós olhamos que a mesma mamãe águia, que constrói aquele ninho confortável e seguro, também é a mesma mamãe águia, que vai tirando o conforto, gerando desconforto, empurrando os seus filhotes para fora do ninho. Quando eu olho para a história de Neemias, nós vemos isso acontecer na vida dele. Imagine Neemias, um homem que era do povo de Deus, um judeu, mas que estava totalmente alienado do que estava acontecendo na sua cidade com o seu povo. Neemias tinha sido escolhido para um dos cargos mais importantes do reinado de Artaxerxes, copeiro do rei. O copeiro do rei era uma das figuras mais importantes, era o cargo de extrema confiança. Por quê? Ele, quem pegava tudo que o rei ia beber ou comer, provava antes, não tem problema, não tem veneno, rei, pode beber. O rei confiava nessa pessoa, o rei abençoava essa pessoa, tinha em autoestima, cuidava bem. Lá estava Neemias, super confortável no reinado de Artaxerxes. E daí nós, olhando para a Bíblia,
no seu livro que ele mesmo escreve depois, Neemias capítulo 1, do verso 2 ao 4, ele vai dizer assim: então Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, olha só a resposta do Hanani: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E olha só o que acontece com ele: quando ouvi essas coisas, eu me sentei e eu chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Parece que uma maldição chegou para Neemias. Imagine o rei Artaxerxes todo dia vendo aquele moço bonito, sorridente, o servindo ali, e de repente não tem mais sorriso naqueles lábios, brilho naquele olhar. Neemias está triste, está cabisbaixo. Por quê? Porque gerou um desconforto no seu coração. Ele ficou sabendo como estava a situação dos seus parentes, das suas raízes, da cidade dos seus pais, como estava Jerusalém. Isso o trouxe um desconforto, uma angústia, e ele não estava bem. Até que o rei percebe e diz: o que está acontecendo? Você sempre esteve bem na minha presença. Então ele abre o coração, expõe a situação e, a partir disso, ele toma uma atitude. O desconforto, a angústia que Neemias sentiu, fez ele entender um chamado de Deus para a vida dele, para sair daquela zona de conforto onde ele estava, arregaçar as mangas e ir ajudar o seu povo na reconstrução da cidade de Deus. Um desconforto que gerou um dos maiores líderes da história da humanidade, Neemias. Tanto que até hoje, em muitos cursos de liderança pelo mundo todo, eles pegam o livro de Neemias para ver princípios de liderança, porque foi um excepcional líder, um excelente líder. Tudo a partir de um desconforto. Você precisa entender então que aquilo talvez que você está passando, de tristeza, de ruim, de angústia, de desconforto, pode se tornar uma grande oportunidade, de grandes voos, que Deus deseja que você venha realizar na sua vida. Você precisa entender que não foi feito para ficar preso no ninho. Você é uma águia de Deus, com um potencial enorme, mas precisa romper paradigmas, precisa sair do ninho. Pastor, de que área o senhor está falando da minha vida? Você que tem que saber disso. Quem sabe, o seu ninho tem sido uma vida espiritual medíocre, aonde você se conformou em bater cartão religioso uma vez por semana na Assembleia de Deus da Rua São Paulo, mas o seu nível de espiritualidade não desenvolve, não cresce, entra ano, sai ano, e você não amadurece espiritualmente, você não se envolve na obra de Deus, você não investe dinheiro nos dízimos e ofertas no reino de Deus, você não ajuda na evangelização das pessoas, você não se envolve nos trabalhos sociais, de doação de cesta básica, visita a orfanatos, visita a asilos, você está conformado na sua zona de conforto. Por isso eu comecei essa reflexão perguntando para você: você acha que você está sendo quem Deus projetou e planejou que você fosse? Talvez para alguns o ninho tem sido uma vida medíocre na família, se conformou em viver aquela vida de aparência, nas festas de família, perante a vizinhança, até na igreja é só love, mas em casa sabe que não existe nada disso, já estão há meses ou anos dormindo em cama separado, e você se conformou com essa situação, de viver um casamento fake, falso, mentiroso. Como você acha que Deus está vendo a situação? Ou quem sabe, você se conformou com a sua vida profissional,
Você chegou no nível que está bom. Você não almeja mais nada, não luta por mais nada, você não tem mais sonhos para a sua vida profissional. Hoje, o Senhor está te dizendo que os desconfortos que Ele tem gerado é para que você saia do ninho e voe. Se um daqueles filhotes ficar ali no ninho, ele só vai sofrer, só vai se machucar e vai morrer, porque logo não cabe as asas dentro daquele ninho e vai se atrofiar e vai morrer. Por isso, faça uma leitura de tudo o que está acontecendo na sua vida. E se tem desafios, se tem problemas, se tem angústias, se tem desconforto, entenda sim que é permissão de Deus para que você venha crescer, amadurecer e ser aquilo que Deus sonhou para você. Segunda verdade, nós só descobrimos como as nossas asas cresceram e são fortes quando nós saímos desse ninho. O ninho, ele é limitador. O ninho, ele atrofia o teu potencial. É fora do ninho, é caindo num aparente abismo, que a gente vai começar a se mexer, que a gente vai procurar abater as asas para ver para que serve aquilo. Eu olho para a história bíblica de José. Você parou para ver a linda história de José, que nós somos apaixonados pela história de José, mas José na sua casa era um menino mimado. José na sua casa era o favorito do papai, tinha todo o cuidado do papai, era distinguido dos seus irmãos, provavelmente não trabalhava no pesado, porque a gente vê ele recebendo uma capa, e o texto diz uma capa de manga comprida, ou seja, a gente sabe que as roupas daquela época, principalmente para o trabalhador, não tinham as mangas compridas, o diferencial de José. A gente vê que os irmãos todos saem para apacentar ovelhas, mas José fica ali com o papai. Um menino com um potencial enorme, mas ali cercado no ninho, guardado, protegido, bem cuidado pelo papai. Até que Deus decide intervir e permite sim que a inveja dos seus irmãos joguem o José num poço e depois o vendam para os ismaelitas que estavam passando e levam ele como escravo para o Egito. E é fantástico quando nós olhamos José no Egito. O José no Egito não era mais aquele menino mimado. O José no Egito, nós vamos ver que começa a ser um menino que o que coloca na mão dele para fazer, ele faz. E não só faz, como faz com excelência. Nós vamos ver um menino que desenvolve um potencial, mesmo na categoria de escravo, tudo que vem à mão para fazer, ele faz com excelência, e a bênção de Deus acontece na vida dele, a ponto de Potifar olhar e dizer: eu quero esse menino gerenciando tudo na minha casa. E daí Potifar diz para ele: olha, eu não vou me importar com nada. O meu trabalho vai ser sentar aqui e comer. Quem vai administrar, quem vai coordenar os outros funcionários, quem vai cuidar de tudo, José, é você. E ali, um menino que lá na casa do papai, lá no ninho, estava lá só recebendo o alimento e recebendo a crítica dos irmãos. Agora, bota a mão na massa, bota as asas para voar e faz com excelência e com a bênção de Deus. Eu e você só vamos descobrir o nosso potencial quando nós fomos tirados do ninho, quando nós sairmos do ninho. Quais os potenciais da sua vida que estão ainda estagnados? Você está com medo de romper limites? Você está com medo de enfrentar o inesperado? E, consequentemente, vive nessa
monotonia o tempo todo. Entenda essa verdade. Você só vai descobrir alguns potenciais da sua vida quando você sair do ninho. Aceite os desafios que a vida te impõe. Aceite as adversidades e veja também nelas oportunidades. John Maxwell já dizia que em toda adversidade há uma oportunidade, mas entenda também que em toda oportunidade vai ter adversidade. É essa adversidade que vai fazer você crescer, que vai mostrar para que serve as suas asas. Se eu pegar a história de cada um de vocês aqui, eu sei que teve momentos da sua vida que você teve que romper paradigmas, e isso te trouxe amadurecimento. Eu nem falei com ele, mas eu peço permissão para citar o meu sogro aqui. Quando ele estava contando a história dele, certa vez para mim, eu me lembro que ele falou que era bem jovem ainda e saiu de casa para empreender, né, nos negócios, e certo momento ele até queria voltar para casa, mas os pais disseram: não, para o ninho você não volta mais. E ele teve que se virar na vida e se tornou um empresário bem-sucedido. Teve um momento que teve que romper, teve um momento que não dava mais para voltar para o ninho. Esse era o José, está no Egito, não usou a influência que conquistou com o Potifar para dizer: eu vou voltar para casa. Não, foi enfrentando os desafios um por um, e o seu coração foi preparado para se tornar o governador daquela nação. Foi como escravo da casa de Potifar que ele aprendeu as habilidades de administração. Quando chegou lá em cima, se apresentou ao faraó, nós vamos ver ele sendo a pessoa certa para assumir o governo daquela enorme nação. Por quê? A dificuldade, o momento lá mais difícil da sua vida, ele aproveitou e viu as oportunidades. Uma outra verdade que nós vemos aqui é que nós precisamos aprender que para voar nós temos que correr alguns riscos. Voar se aprende se correndo riscos. Você imagine a águia forçando os seus filhotes a caírem do ninho. Um risco. Cair de uma altura daquela, se não sabe voar, pode se esborrachar. Mas é justamente dessa maneira que Deus faz. Não porque Deus é irresponsável, Ele sabe do cuidado que Ele tem. A águia, ela não vai matar os seus filhotes, mas ela vai salvá-los no momento certo. Só que vai forçar eles a baterem as asas para tentar voar. E voar se aprende correndo esses riscos. É um Deus que chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o verdadeiro Deus. Sai do ninho. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Apenas obedeça. Olha só. Um Deus que aparece para ele no momento que vivia em Ur dos Caldeus sendo politeístas. Adoravam vários deuses. Um Deus se apresenta para ele e o chama, dizendo que dele sairia uma grande nação. É muito risco. Ali estava protegido, ali estava meio guardado, ali tinha toda a sua família, tinha cuidado dos seus pais, ali a esposa estava bem protegida, ali não tinha filhos, porque ela era estéril, mas um Deus se apresenta assim e diz: sai daí, que de você eu vou fazer uma grande nação. Que garantia que esse Deus está me dando? Só a palavra dele? Ele decide aceitar o desafio. Sai da terra, obedece esse Deus. Tem muitas experiências com esse Deus. E nós sabemos que de Abrão passou a ser Abraão, pai de muitos, uma grande nação, que agora está para entrar na terra prometida. Nós vamos ver um Moisés,
que seu nome significa achado nas águas, ou tirado das águas, porque a esposa de Faraó vê aquele menino, sabendo que provavelmente era um filho de um dos hebreus, que estavam ameaçados de morte, acolhe, e Moisés passa alguns anos, até a sua fase adulta, no ninho, recebendo tudo do bom e do melhor lá no Egito. Moisés está lá recebendo a melhor educação, se alimentando das melhores comidas, tudo de muito bom acontecendo com Moisés. Só que o sonho de Deus para Moisés era outro, era que ele se tornasse um grande líder. Então, Deus começa a permitir que algumas coisas aconteçam. Moisés começa a perceber que ele não era dos egípcios, começa a conhecer o seu povo, se inteirar com os seus povos, e certo dia vê um egípcio maltratando muito um dos hebreus, e ele vai se vingar, mata aquele homem e enterra para que ninguém visse, mas a notícia chega ao faraó, se espalha entre o povo, até os próprios hebreus estavam sabendo já que ele tinha assassinado um dos soldados egípcios, e o texto diz que o faraó se irou tanto contra Moisés, que queria matá-lo. E o que Moisés faz? Foge. Moisés já adulto foge, e vai para o deserto de Midian, e lá ele casa, lá ele tem filhos, lá ele decide a profissão de cuidar das ovelhas do seu sogro, e lá está Moisés. Não tem talvez o luxo que tinha lá no Egito, mas também não tinha os riscos que tinha no Egito, até que Deus se apresenta para Moisés depois de muitos anos lá no deserto e diz: Moisés, tira a sandália do lugar onde você está, porque é sagrado. E ali Deus faz um chamado para ele. E olha o risco: você vai voltar para o lugar de onde você fugiu. Você vai voltar para enfrentar a descendência daquele que queria te matar. Corra o risco, Moisés, porque eu estou te levantando para ser o libertador do meu povo das mãos de Faraó. Esse chamado repercute até hoje nas nossas vidas. Claro que de uma maneira diferente. Deus não vai dizer para você ir para o Egito salvar um povo, não. Mas Deus te chama sim, para você sair da sua zona de conforto, correr algum risco sim, para que você venha aprender a voar. Deus nos fez para voar, e nós precisamos entender isso, aceitar o chamado e enfrentar os desafios. Pastor, o desafio parece muito maior do que a minha capacidade. Eu enfatizo o que o texto diz no verso 11. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Escute isso. No meio dos desafios que você tem que enfrentar, nas batalhas que você tem que lutar, Deus não vai te deixar só. Deus não vai deixar com que os riscos, os perigos, acabem com a sua vida, mas você precisa sair do ninho e enfrentar esse gigante que está te chamando para lutar. Eu gosto muito da história de Samar. Esses dias eu preguei sobre Samar aqui. Um dos valentes de Davi, que se posiciona para proteger um campo de lentilha. Campo de lentilha, para muitos não valia nada, mas Samar se posiciona e defende, porque ele vê valor naquilo. Para ele, aquilo tinha valor. Mas é interessante e lindo a atitude dele se posicionar para lutar. E o final da história dele, quando o próprio Davi está narrando sobre os seus valentes, diz assim: e Deus lhe concedeu grande vitória. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando você tomar a atitude de lutar, de se posicionar, Deus se compromete contigo
e vai te ajudar. É a mamãe águia que, quando vê o filhotinho que ainda não sabe lutar, mas se lançou do ninho, vai e salva, vai colocar de novo, tenta outra vez, até que daqui a pouco aquele filhote está voando, pairando e alcançando grandes alturas. Para concluir, eu quero lembrar você que todas as histórias que Deus fez chegar até nós através da Bíblia Sagrada tem justamente este propósito: que nós venhamos aprender, romper, tomar uma atitude, quebrar paradigmas, sair da zona de conforto, sair do ninho e ser o que Deus planejou para as nossas vidas. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver um Josué e um Caleb, que enquanto todos estavam falando, não dá, não tem jeito, vamos ficar por aqui mesmo, eles queriam entrar em Jericó, destruir Jericó, tomar posse da terra prometida. Você vai ver um menino chamado Davi, todos estavam com medo do gigante Golias, ele poderia ficar no ninho, não era soldado, não ia pegar mal para ele, não era ele que estava sendo chamado de covarde, mas ele decide romper, sai do ninho, enfrenta aquele gigante, e ali dá o primeiro passo em direção ao seu reinado. Nós vamos ver uma mulher chamada Esther, que ouve que o seu povo está para ser extinto, porque um homem muito mau havia feito um decreto, usando o nome do rei, para matar todos os judeus. Ela estava muito bem no ninho, ela estava muito bem na sua zona de conforto, eu sou a rainha, esposa do rei, mas ela decide romper os limites, ela decide se apresentar ao rei, mesmo não sendo convidada, correndo o risco de morrer, se o rei não estendesse o cetro. Mas ali começa uma grande mudança, ali começa a salvação do seu povo. Eu não sei como Deus está trabalhando no seu coração nesse momento, mas eu sei que tem vidas que chegou aqui, que precisam sair de algum ninho que estão vivendo. Talvez você olhou para a vida dos seus pais e você murmurou tanto as atitudes que eles tomaram, mas parece que você repete a mesma coisa, age do mesmo jeito, procura resolver os problemas do mesmo jeito errado, e não dá, tem medo de romper. Talvez você, jovem, desistiu já de tomar decisões tão importantes na sua vida por causa do medo. Não fez a faculdade que tanto sonhou porque achou que não vai dar certo, ou não vai dar de pagar. Ou você não efetivou um casamento que tanto sonhou porque ficou com medo. Ou você não empreendeu como deveria porque ficou receoso. Talvez você não consertou ainda esse relacionamento com medo da reação da outra pessoa. Talvez você tenha medo de pedir perdão. Eu não sei qual é o ninho existencial que você está vivendo, mas eu sei que o Senhor hoje te diz: eu estou permitindo que esse desconforto chegue até você, porque eu sei que o teu potencial é muito maior. Eu te fiz para voar. Se coloque em pé nessa noite. A voz do Senhor fala conosco dizendo: filho, filha, não morra no ninho. Eu te projetei para grandes voos. Você que quer uma oração especial, você que precisa romper alguns paradigmas e quer melhorar, quer evoluir, sabe que tem um potencial em você que ainda não está sendo plenamente usado, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Oh, aleluia. O Espírito Santo está trabalhando em corações.
E hoje é noite de colocar tudo isso aos pés do Senhor. Ele tem cuidado de nós, sabe o que é melhor para nós. E vocês vindo aqui na frente já é um passo de atitude, o que agrada o coração de Deus. Fecha os seus olhos e fala para Deus de qual ninho você precisa sair. Fala para Deus do teu desejo, dos teus sonhos, daquilo que está ardendo no teu coração que você deseja realizar. E nós vamos orar nesse momento. Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite, e como tu mesmo, Senhor, fez chegar até nós esse cântico de Moisés, onde ele faz uma comparação do cuidado da águia para com seus filhotes e o teu cuidado para conosco. E nós entendemos que precisamos sair do ninho. Nós entendemos, Senhor, que precisamos sair da zona de conforto. Precisamos romper paradigmas. Precisamos, Senhor, parar de esperar resultados diferentes quando as nossas atitudes são iguais. Ah, Deus, tira a venda dos nossos olhos, para que nós venhamos entender que esse desconforto que nós estamos sentindo é um convite para novas atitudes, é um convite para não aceitarmos a atual situação, é um convite para sairmos do ninho, e nós queremos bater asas e voar, Senhor, fazer os voos que Tu planejou para as nossas vidas. Oh Senhor, olha para cada homem, cada mulher, cada jovem que chegou aqui na frente, e que realmente, Senhor, eles possam entender que Tu desejas, Pai, abençoá-los nessa nova atitude, que eles possam descobrir, Senhor, frente à adversidade que chega, o potencial que eles já têm neles mesmos para enfrentar os problemas contigo e vencer, e romper, e ser vitoriosos. Deus, abençoa a Tua igreja, e que isso também, Senhor, sirva para a nossa vida espiritual, para nós alçarmos novos voos, Senhor, na nossa espiritualidade, para nós sairmos do ninho da religiosidade. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos, Senhor, voar nas asas do Espírito e fazer a diferença em prol do Teu reino. Deus, quantos ninhos familiares, Senhor, que tem aprisionado tanto casamentos, tanto relacionamento entre pais e filhos. Deus, ninhos que têm, Senhor, levado muitos a se conformarem com um relacionamento qualquer, meia boca, medíocre. Não, Senhor, tira do ninho, e que realmente, Senhor, esse desconforto gere novas atitudes nesse relacionamento, para que o amor seja frutífero, para que o amor seja aumentado, para que o amor seja intenso, para que a linguagem, Senhor, do amor seja falada e compreendida nos relacionamentos. Deus, nós também pedimos, Senhor, que Tu venha tirar vidas do ninho, Senhor, profissional. Se conformaram, Senhor, com a situação que estão, o jeito que fazem, Deus, mas Tu colocaste em nós um desejo de excelência, e nós sabemos que contigo, Senhor, nós não devemos nos conformar com o mundo, com as coisas do mundo, mas sempre romper, melhorar, crescer, pois nós já temos a mente de Cristo em nós. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre os Teus filhos, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, e que nós venhamos alçar voos para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço bem forte em quem está aí do seu lado e diga para essa pessoa: voe alto, o Senhor te chama para novos voos. Aleluia.